Cheguei com mais um Fortaleza Cast quentinho para você, torcedor tricolor que me acompanha aqui toda semana, seja no YouTube do Jogadas, seja na TV Diário, toda sexta-feira às 8h34 da noite, um horário bem específico, e também na Virgínia, seu tocador de podcast preferido. Hoje estou aqui ao lado de Daniel Farias. E aí, Dani, tudo certo com você? Muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar desse Fortaleza Cast de hoje, com o convidado, que eu vou já também especial, anunciar né, aqui. Seu segundo Fortaleza Cast, né, amigo? Exatamente, estou acumulando aí participações interessantes aqui, viu, Martinha? Mas é um Terá prazer mais enorme. convites, viu? Olha aí, eu aceito, já está aceito aqui de antemão. Mas é um prazer enorme estar aqui participando do Fortaleza Cast para entrevistar um convidado especial para tratar de um assunto também muito importante, muito relevante para o torcedor do Fortaleza. E não é só a sua segunda vez aqui no Fortaleza Cast, não, porque a do nosso convidado também Olha é a aí. segunda participação dele. Ele já participou no início lá do Fortaleza Cast, no ano passado. Júlio Manso, que faz parte do departamento de futebol do Fortaleza, já falou muito aqui sobre a trajetória dele, né, Júlio, no episódio que a gente já conversou. E dessa vez a gente vai tratar de outros assuntos também, mas principalmente da questão da altitude de Potosí que o Fortaleza vai enfrentar. E você é o cara que vai estar mais à frente dessa logística, de todas que o Fortaleza faz, né, de viagens e tudo mais, que envolve seu trabalho lá de supervisão de futebol. E eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite de voltar aqui no Fortaleza Cast para falar sobre esse assunto tão importante que o torcedor também gosta de saber, é curioso, e é importante também a gente tratar, porque é um jogo que pode valer muita coisa para o Fortaleza dentro da Copa Sul-Americana. Júlio, muito obrigada por estar aqui. Nada, eu que agradeço, imagina. Satisfação, alegria. Marta, Daniel, tá aqui com vocês, o torcedor do Fortaleza, né, que está acompanhando, para a gente falar do clube e falar especificamente dessa viagem, que realmente é uma viagem diferente, especial. Por se tratar da primeira vez do Fortaleza também chama muita atenção, mas estamos aqui à disposição de tirar aí todas as dúvidas que for possível. Então vamos começar. E eu já quero trazer um panorama geral, porque no mês de maio não tem muitos jogos, né? Como todos os meses do Fortaleza no calendário, a gente sabe que é bem cheio de fato. São 9 jogos ao todo, 4 deles fora de casa, com essa altitude no meio. Então, como que faz para não enlouquecer com tudo isso? Você que faz parte dessa questão da logística e tudo mais, como é que você para? Quanto tempo antes você para fazer uma logística para um mês tão cheio como é esse de maio? Esse mês de maio a gente estava, inclusive, com a expectativa de ser 6 jogos fora, porque a gente não sabia quando seria o jogo contra o Sport, né? Ele acabou substituindo um outro jogo que seria fora, que foi contra o Bahia. Isso. E aí são 5 jogos fora de casa nesse mês de maio. 5 viagens, e isso para a gente realmente é um desafio muito grande. A gente sentou com a comissão técnica com muita antecedência, assim que o calendário saiu. Abril a gente teve apenas uma viagem, né? Foi mais tranquilo. Foi o contrário, mas a gente já se preparou, Sim. sabendo que maio a gente tinha não apenas a quantidade de viagens, que é grande, mas também os desafios, né? Porque a gente tem Potosí, a gente tem Buenos Aires, que é uma viagem internacional também, que requer muitos cuidados. E a gente tem, obviamente, as viagens do Campeonato Brasileiro, né, que são importantes. Corinthians, a gente tem o Vasco na Copa do Brasil, que é um jogo decisivo, e, por fim, o Sport na Copa do Nordeste. Então, todo esse cenário ele é preparado realmente com muita antecedência. A gente está chegando agora no mês de maio e a gente já tem todas as viagens, até a última, que é o do Sport. No dia 26, a gente já está com tudo planejado, com todos os pontos já fechados, por se tratar também não apenas de jogos normais de Campeonato Brasileiro. Cada jogo a gente trata, né, com muita dedicação, digamos assim, com todos os cuidados. Mas é claro, quando você vai jogar um jogo decisivo, e aí eu te dou o exemplo do Vasco e o do Sport, por exemplo, aí os cuidados são maiores, porque são jogos eliminatórios, né, são jogos que valem realmente muito. A gente tem todos os cuidados e isso foi tratado com a comissão técnica com muita antecedência. E que tipo de cuidados são esses que para um jogo eliminatório tem, que um jogo de tabela, mesmo que seja importante, às vezes não acontece? O jogo, por exemplo, certamente são jogos com estádios cheios, né? Apesar de que a gente tem essa realidade em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, mas nem sempre. Então, jogos eliminatórios a gente sabe que a gente vai ter o estádio cheio. Jogar em São Januário há um cuidado especial, né? Porque a gente é sempre muito bem recebido, mas é um cuidado com a logística do trânsito do Rio de Janeiro, né? O jogo vai ser numa terça-feira
E isso a gente também tem que ter um cuidado, porque existe um trânsito do hotel onde a gente fica até o São Januário, que é um bairro específico, a gente tem que ter esse cuidado. O jogo contra o Sport, por tudo que aconteceu, também envolve um cenário, um cuidado especial, apesar de que a gente tá muito otimista de que a gente vai ter realmente, né, toda a segurança, enfim, todo o suporte necessário, não só das autoridades de Pernambuco, como do próprio esporte. A gente acredita plenamente nisso, que vai ter um cuidado realmente especial com esse jogo. Mas é um cenário diferente realmente por se tratar de um jogo onde, por exemplo, um resultado negativo pode realmente tirar o Fortaleza no campeonato. Sim. Então, só esse detalhe, eu acho que já muda a rotina da própria comissão técnica, dos jogadores. É diferente de você jogar um jogo de campeonato brasileiro, onde perder, empatar, ganhar, ele vai fazer parte muitas vezes. A gente vai perder, vai empatar e vai ganhar muitas vezes num calendário de 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e Copa do Nordeste é diferente, mas, como eu te falei, não muda muito realmente, porque todos os jogos a gente tem esse cuidado, a gente tem essa atenção especial, e esse mês de maio é específico por isso. Até uma curiosidade, normalmente a gente informa as programações de viagens para todos, né, internamente, com muita antecedência, mas esse a gente tratou de informar, a gente colocou num quadro, por exemplo, da comissão técnica, todos os voos com detalhes, porque a gente não consegue lembrar, né, se a gente não olhar no papel todos os voos. Tantos voos. Né, são horários diferentes, são aeroportos diferentes, às vezes, companhia aérea diferente, então a gente realmente teve que fazer um quadro especial para esse mês de maio, por se tratar de 5 jogos e 5 viagens fora de casa. Viagens complicadas, com jogo decisivo, com jogo... Mesmo que na Sul-Americana não seja mata-mata, não deixa de ser decisivo. O jogo em Potosí, o jogo contra o Boca Juniors, obviamente, também. E, Júlio, para esses jogos, por exemplo, o Sport, que eu lembro que quando foi para lá na fase de grupos, não teve voo fretado, foi porque tem voo direto. Dessa vez vai ser fretado por ser um jogo de mata-mata? Não, normalmente a gente faz voos fretados quando a gente não consegue encaixar um voo comercial que nos agrade. Num horário que não atrapalhe o treino. A prioridade é a equipe treinar. Sim. Então a gente tem que treinar, tem que se alimentar, desde que não atrapalhe a rotina. Se a gente tiver encaixar um voo comercial que seja direto, né, não tenha conexão, a gente vai fazer o voo direto, não há problema quanto a isso, né, não há nada que atrapalhe. Os voos fretados, normalmente, é até importante a gente deixar isso claro, não é luxo, né? Não é apenas o conforto. É um investimento que o clube faz para que a gente mantenha a nossa programação. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai jogar no sul do país, por exemplo, né? A gente tem muitas viagens com conexão, em que a gente para 3, 4 horas no aeroporto. Isso atrapalha a preparação. Total. O clube sempre fez isso, sempre. Os clubes, né? Os clubes do Nordeste que jogam no Sul ou do Sul que jogam no Nordeste, quando não é fretado, tem que ser com conexão. E isso atrapalha. É importante destacar que atrapalha a comissão. A comissão ela vai se adaptar com o treinamento vai ter um pouquinho mais cedo, ou não vai fazer um treinamento 2 dias antes do jogo. E aí isso muda um pouquinho. No nosso patamar atual, digamos assim, há condições de fazer um investimento para que o Fortaleza tenha mais voos fretados. Então, o Recife, por exemplo, a gente não vai fazer o voo fretado, porque como foi com muita antecedência a data divulgada, né, praticamente um mês, a gente conseguiu organizar voos comerciais, mas o Fortaleza Recife é apenas 1 hora de voo, então não vai atrapalhar. A gente vai conseguir voltar, inclusive, depois do jogo, né, que é um voo comercial, o horário encaixou. Quando isso encaixa é ótimo, porque junta o conforto e junta a questão financeira também, que o voo comercial é bem mais em conta do que o voo fretado. E ajuda também, né, das organizações de divulgarem a data em período que dê para fazer essa Quando a tabela sai, né, com antecedência é muito importante, porque a gente consegue encaixar, mesmo não sendo fácil encaixar 50, 55 pessoas num voo comercial. Mas aí a gente tenta. E altitude, Júlio? A gente entra agora nessa questão. Você já tinha feito logística para altitude antes ou não? Não, nunca. Primeira vez. Primeira vez do Fortaleza, né? Nossa primeira vez também. É um desafio, né? Mas assim, a gente tem encarado tudo com muita naturalidade, né? No meio termo, assim, de nem achar também tudo normal. Sim. E também de não colocar um bicho de 7 cabeças numa situação em que, né, muitos clubes já jogaram na altitude, muitos jogadores já enfrentaram. É uma dificuldade, claro, a gente não vai se enganar aqui, é uma dificuldade física, fisiológica,
mas é possível você enfrentar. Muitos clubes, né, já conquistaram bons resultados na altitude. A altitude de Potosí é diferente de uma, né, 4.000 metros, então ela é maior ainda, ela é mais pesada. Mas a gente, né, como foi realmente com muita antecedência também, a gente teve a oportunidade de se preocupar com alguns pontos, digamos assim, né? E a primeira coisa que a gente fez foi ter a humildade de ver o case de outras equipes, né? Fortaleza nunca foi jogar na altitude, e a primeira coisa que a gente fez foi conversar com equipes que já fizeram essa viagem, seja para La Paz, seja para Potosí, né, ou para outras cidades na América do Sul que tem altitude. A gente tem um preparador físico, né, que é o professor Luiz Aspiazo, que é argentino, que trabalhou na Bolívia, trabalhou em 2 clubes da Bolívia, né, inclusive no Bolívar, num outro clube, e também já fez essa viagem dentro do próprio campeonato boliviano, então tinha um conhecimento. A gente juntou todos esses conhecimentos, conversamos inclusive com o pessoal do Boca. O Boca, eu ia te perguntar também, se existiu esse contato. Existiu. Quando saiu a tabela que o Boca foi o primeiro a jogar lá, a gente já manteve contato com o Boca antes, para que a gente pudesse trocar informações, né? E aí é importante destacar que hoje os clubes, né, os clubes brasileiros funcionam muito bem com isso, com troca de informações de logística. Uns clubes ajudam uns aos outros nessa questão de treinamento. A gente vai jogar em São Paulo, a gente vai treinar em algum clube, o clube está lá de porta aberta. Sim. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo, mas é uma camaradagem, digamos assim. Hoje funciona de forma muito profissional. Então a gente trocou informações com o Flamengo, com o Grêmio, com o Fluminense, com São Paulo, com o próprio Boca, que agora mais recente, né, fez essa viagem. Para você ter ideia, toda a programação, todo o case que o Boca viveu em Potosí agora, com todos os detalhes, a gente recebeu, até com vídeos dos hotéis, né, da viagem da estrada, né, que a gente vai falar disso, enfim. Então o primeiro ponto foi a gente se municiar de todas as informações possíveis. E aí a gente ouviu, claro, olha, essa experiência foi muito boa, isso aqui funcionou, isso aqui não foi muito legal, de repente vocês podem ajustar. Então a gente tratou a nossa programação. Normalmente a gente não faz uma programação de viagem, por exemplo, para jogar em São Paulo com toda a comissão técnica. Não há necessidade, a gente já sabe, né, todos os detalhes. O padrão ali. Já é um padrão. Exato. A gente senta no máximo com a comissão técnica, preparação física, e elabora, claro, horário de voo, horário de chegada, de treinamento. Mas esse de Potosí a gente fez uma reunião com todo mundo, né? Fisiologia, fisioterapia, nutrição, preparação física, psicologia, comunicação, né? Todo mundo participou dessa reunião. Né? Vinícius Palheta lá, né? Pois é. Forte. Por quê? Porque a gente queria ouvir todo mundo, né? A gente mostrou tudo que a gente tinha de informação, qual era a nossa ideia, e todo mundo opinou. Né? Todo mundo opinou um pouquinho ali sobre, por exemplo, o horário que você ia chegar na cidade, o horário que você ia sair, qual tipo de alimentação a gente ia fazer, não apenas o nutricionista, obviamente, que é o encarregado disso, mas todo mundo teve a humildade Trabalho de ouvir. conjunto Trabalho ali. conjunto, Exato. exatamente por se tratar de algo especial. Mas a gente está muito seguro do que foi planejado, do que foi programado. A gente teve alguns cuidados, como, por exemplo, em levar uma delegação mais curta do que o normal. Por quê? Porque a atenção ela tem que ser realmente com os atletas, né? O suporte médico, né? O que tiver necessidade tem que ser com os atletas. Se você tem uma delegação muito grande, de repente pode ter até pessoas que não são atletas, staff, que aí precisem desse suporte médico. Os médicos estão ali para cuidar atletas. prioritariamente dos atletas. É claro que cuida da delegação toda, mas há um cuidado especial com os atletas. Eu ia até perguntar isso, se vai nessa delegação, você diz que vai ser mais curta, né? Mas vai algum profissional, talvez da área médica ou de outro sentido, que geralmente não vai, que para essa vocês vão levar, vai ser necessário, ou vai, de fato, só mesmo o que já normalmente costuma ir? Não, na verdade, o que a gente diminuiu foi a quantidade de alguns profissionais, por exemplo, 2 roupeiros, vai um só, entendeu? Reduz, 2 fisioterapeutas, vai um só, para ir 2 médicos, vão 2 médicos. Então vai aumentar. Né? As funções prioritárias, digamos assim, para essa viagem a gente vai aumentar, né? Em troca de diminuir outras funções. O médico, por exemplo, ele é fundamental nessa viagem, claro, por todo o suporte. Normalmente, sempre a gente viaja com o médico, qualquer tipo de jogo. E nesse a gente vai com 2 médicos, né? 2 médicos vão compor a delegação, até porque um médico tem que acompanhar também as atividades da Conmebol em reunião, e o outro vai estar junto com a delegação no hotel.
A gente vai com 2 nutricionistas, né? Normalmente viaja só o Thiago, a gente vai nessa viagem específica com o Thiago e com a Bruna, porque a gente, em algum momento, eu posso até explicar isso adiante, a gente vai ter 2 hotéis que a gente vai estar na Bolívia, né? Em Sucre e em Potosí. Então a gente vai ter um cuidado de estar o nutricionista, obviamente, com a delegação em Sucre, mas o hotel que em Potosí que a gente vai usar no mesmo dia, a gente já vai ter o nutricionista com antecedência, para que esse não saia para o hotel. Perfeito. Então todos esses detalhes foram cuidados. A gente tem um cozinheiro que em todas as viagens internacionais já acompanha a delegação, obviamente vai acompanhar também nesse, isso é algo assim que também já faz parte da rotina. Então os cuidados que a gente teve foi mais nesse sentido. A gente tem um suporte natural, médico, que isso é uma coisa que a própria Conmebol exige, né? Ninguém corre risco de morte, de vida lá, mas há um cuidado para ser seguido. Para ser seguido, né? Um roteiro para ser seguido, então esses cuidados eles vão ser seguidos normalmente. Eu ia até perguntar nesse sentido, recentemente a gente teve um episódio aqui no Brasil que foi o Flamengo. O Flamengo foi jogar na altitude e aí surpreendeu com a notícia de que alguns jogadores, né, não seriam relacionados, inclusive um deles por um problema, né, hereditário de saúde, enfim. É feito essa avaliação também do elenco para ver se algum jogador não tem condições clínicas ou físicas, enfim, de jogar na altitude. Foi feito esse trabalho obviamente, em parceria também com a comissão técnica para ver quem tem ou não condições de jogo. Na parte física, médica, clínica, digamos assim, há essa programação para o ano todo, né? Sim. Qualquer tipo de situação, inclusive na altitude, os próprios exames que os jogadores fazem no começo de ano, de pré-temporada, já dão esse respaldo. Eu acho que a comissão, ela pode, antes do jogo, né? Ela pode avaliar, mas aí é uma questão muito mais técnica, como ela faz todos os jogos. Né? A nossa comissão técnica tem essa característica, né? O Vojvoda, de alternar bastante a equipe, porque ele dá muita importância para a questão óbvia, física, fisiológica, isso em qualquer jogo. Então é claro que na Bolívia ele vai ter também esse cuidado, mas eu acho que não diretamente, esse jogador não pode jogar na altitude. Eu acho que esse tipo de situação ela não vai existir. Pode ser que ele não esteja preparado para jogar aquele jogo pela carga de jogo, pelo excesso, por outras questões. Não pela altitude em si. Não pela altitude em si, né? Porque, como eu te falei, a gente tem tratado com normalidade essa situação. Eu até brinquei, né? Uma brincadeira com os atletas, né? Alguns atletas lá, quando saiu a tabela, altitude, cara, já jogaram 500 atletas na altitude, nunca ninguém morreu. Não relaxa que vai dar de boa, entendeu? É uma brincadeira, claro, assim, né? Uma forma jocosa de brincar, mas é esse cuidado que a gente tem que ter também, saber que outros clubes foram lá, tiveram suas dificuldades. Assim, eu estava até falando com o Dr. Cláudio ontem, quando a gente vai jogar no frio, em Caxias do Sul, que está muito frio, existe uma preparação. Sim. E às vezes a gente não fala muito disso, mas existe uma preparação alimentar, existe uma preparação de suplemento, até de roupa. Porque se você não tiver com a roupa adequada, o atleta vai ter dificuldade naquele jogo, entendeu? Então é uma situação diferente que a gente nunca vivenciou, talvez por isso a gente fale tanto e requer realmente cuidados, a gente não está dizendo o contrário, mas é uma situação que a gente vai ter dificuldades normais, assim como o Potosí teve quando veio jogar no Castelão, com o calor, entendeu? Com a viagem longa, são situações que a gente está expostos, mas que a gente está cuidando realmente para que tudo dê certo. E outro detalhe que eu queria saber também, Júlio, tem até algumas fotos emblemáticas de jogadores jogando na altitude, com aquele aparelhozinho de oxigênio, com a máscara de oxigênio, esse tipo de coisa. Isso vai também junto com a delegação, esse tipo de material, esse tipo de aparelho, que normalmente, né, não é utilizado. Sim, não, a gente vai ter esse suporte, a gente já contratou, inclusive. É normal que a gente tenha, por uma questão de precaução, de cuidado, nada que isso vá... Que a gente tenha uma ambulância sempre próximo, né, da delegação. E a gente tem, obviamente, a gente vai ter o oxigênio, né, aquilo ali é o oxigênio, a gente vai ter no vestiário, vai ter ali à nossa disposição, para caso haja alguma necessidade. E isso é praticamente exclusivo dos atletas que vão estar no jogo. Existe até um cuidado para que no intervalo se trabalhe isso. E isso vai ser conversado muito com os atletas, né, mais próximo do jogo, para que no intervalo eles não consumam tanto aquilo, porque quando voltar eles vão sentir até mais dificuldade, porque vai ter o conforto no intervalo, de repente de ter o oxigênio ali, mas quando voltar para o segundo tempo, o oxigênio vai faltar de novo, entendeu? Então, dosar isso, saber isso. Mas a gente tem atletas experientes, atletas que jogaram na altitude também.
O próprio Boeck, né, que trabalha com a gente hoje no departamento de futebol, ele estava contando a experiência dele que ele estreou no Inter, na Libertadores, na altitude, entendeu? Então foi conversado muitos fatores. Sim. E uma experiência, né, uma experiência sua pessoal, você passa para o grupo, você passa para outras pessoas. E como eu te disse, a nossa principal preocupação é com eles, que vão estar em campo, que vão estar buscando ali o resultado, e o nosso foco é para isso. Então, diz aí como é que está a logística do início, como que vai ser o treinamento, quantos treinos o Fortaleza vai fazer aqui antes de viajar, vai ter voo fretado, muito provavelmente, né, porque está sendo um investimento que o Fortaleza de fato vem fazendo, mas vai ser daqui o voo, vai para São Paulo antes, quando chegar lá como é que vai ser, já falou que vão ser 2 hotéis, explica tudo aí pra gente como que vai ser essa logística do Fortaleza. Primeiro a gente vai estar em São Paulo já, porque a gente joga contra o Corinthians e já fica... Então não volta. Não volta, a delegação não volta. Permanece em São Paulo por uma questão mesmo de descanso, né, de uma melhor condição de treinamento. Se você volta, você tem um período muito curto ali para treinar e vai só se desgastar realmente nos voos. Como a gente já vai estar em São Paulo, então todos os pré-treinos todos vão ser em São Paulo. A gente vai para a Bolívia na véspera, né? O jogo é na quarta-feira, então na terça-feira a gente viaja para a Bolívia à tarde, chega lá no início da noite. Vamos para uma cidade chamada Sucre, né? Desculpa, então a preparação vai ser toda feita em São Paulo. Não vai ter treino lá. Na Bolívia, não. Tá. Né? A gente vai treinar sempre em São Paulo. Vamos chegar na véspera do jogo em Sucre. Em algum clube específico lá em São Paulo? São Paulo a gente vai treinar no Palmeiras e no Corinthians, né? A gente vai estar ali em Guarulhos, então os dois, Palmeiras e Corinthians, têm CTs ali próximo. A gente vai treinar nos dois. E também é algo que é natural de viagem de Campeonato Brasileiro. Os clubes fazem isso. Então, na terça-feira a gente chega em Sucre, o voo é para Sucre, é um voo fretado. Em Sucre a gente faz apenas ali a pernoite, digamos assim, vamos dormir, descansar, se ambientar um pouquinho, porque chega à noite, Sucre isso, né? Chega no início da noite. Sucre já está a 2.800 metros, né? Já é uma altitude considerável, mas é possível ali fazer uma adaptação. E depois, no dia do jogo, de Sucre a gente vai para Potosí. Sucre e Potosí, para que vocês tenham ideia, de ônibus dá em torno de 5 horas e meia de viagem. Os clubes antigamente, muito lá atrás, faziam isso. Começaram a perceber porque é uma subida, claro, né? Então uma estrada com muitas curvas, o ônibus ele faz de forma mais lenta, isso é natural, né? Um veículo maior. E aí os clubes começaram a perceber que num veículo menor, de van, ou até de carro, chegava mais rápido. De carro, por exemplo, se faz em 3 horas, né? Se desse em 2h50, não dava nem para comparar com o ônibus. E aí os clubes lá atrás, o São Paulo fez isso há muitos anos atrás, por exemplo, né? Há mais de 10 anos o São Paulo jogou e fez essa mesma viagem com carros. Não repercutiu tanto, talvez, porque não tinha redes sociais, né? Não tinha as imagens, como repercutiu, por exemplo, o Boca agora. Boca Juniors, né? Mas o São Paulo já fez essa viagem, a gente ouviu, inclusive, de pessoas do São Paulo relatando isso. Então, a viagem Sucre-Potosí é feita com carros 4x4, super confortáveis, com vans, né? Existem umas vans que são van luxo, van VIP, que é o assento é de executivo, então normalmente os atletas vão nessas vans, que são quase camas ali, são poltronas bem confortáveis. Tem uma previsão de quantos carros ou vans vão a ser utilizados? A gente tem em torno de 12 carros, né, 4x4, e mais umas 3 ou 4 vans. As vans para os atletas. São 2 vans para os atletas, né, que são 12 atletas que vão nessas vans, e outros 12 atletas, são 24 normalmente que viajam, vão em carros. Tá. Cada carro com 3 pessoas, e aí comissão técnica, diretoria, todo mundo também nesses carros. É uma viagem que vai durar 3 horas. A ideia é que a gente chegue em Potosí entre 6 e 4 horas antes do jogo, para que os atletas façam a última alimentação em Potosí. Por isso que a questão do outro hotel, essa última alimentação é o pré-jogo, ela é importante também. Então a gente vai ter todo o respaldo da nossa equipe também com essa alimentação. Depois dessa alimentação, direto para o estádio. E do estádio a gente segue depois do jogo direto para o aeroporto em Sucre, né? A gente faz essa viagem de volta, não volta pro hotel. Não volta pro hotel, aí direto para o aeroporto para que a gente retorne para Fortaleza, chegando aqui na quinta-feira pela manhã, já se preparando para o jogo de domingo. Então a viagem realmente vai muito Botafogo, domingo né? ao Botafogo. É muito cansativo, mas faz parte, né? Não tem como você jogar na Bolívia
e você fazer uma viagem para o Brasil que não seja cansativa. Se você dorme lá, fica lá, no outro dia vai ser cansativo também. Então, a ideia é que a gente aproveite o pós-jogo para fazer essa viagem. Você falou dos 2 nutricionistas, né, que um vai ficar em cada hotel. Então, um deles vai antes da delegação. Isso, E aí a outra, uma logística específica para... no dia do jogo a gente tem uma delegação, 7 pessoas que vão pela manhã já para Potosí. Já vão bem antes. São pessoas que participam dos eventos da Conmebol. Então, a gente tem uma reunião da Conmebol obrigatória no dia do jogo, que é na cidade. Ela acontece na manhã do jogo, então cedo, né? A gente vai estar lá, e aí tem que ter a participação nossa, departamento de futebol, departamento médico, comunicação, pessoal da segurança, enfim, todo mundo é obrigado a participar. Essas reuniões, elas acontecem, todos os jogos, elas têm essa reunião pela manhã. Então, vai acontecer em Potosí, então a gente tem essa delegação. E depois a nutricionista, junto com o cozinheiro, vão também um pouquinho antes, claro, da delegação, para que possam fazer esse lanche pré-jogo, né, toda a refeição pré-jogo, que vai ser cuidado ali com muita atenção. E, Júlio, a gente tem falado do impacto disso dentro de campo, mas toda essa logística, ela envolve muitos custos, né? Quanto custa uma logística como essa para um jogo numa altitude, onde você precisa de aluguel de vans, de carros, enfim, de muitas viagens? Quanto custa para o Fortaleza uma logística como essa? A gente vai em torno aí de $180 mil, né? Não é uma logística barata, mas é uma realidade normal na Sul-Americana, né? Quando a gente joga uma Copa Sul-Americana, quando a gente joga uma Libertadores, onde Fortaleza fez, os custos são altos, porque a logística é a responsabilidade do clube. Sim. Né? Sim. Na verdade, no Campeonato Brasileiro também, né? A gente tem um apoio, um suporte ali na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, que a CBF fornece algumas passagens ali para os clubes. No nosso caso, algumas, porque a gente tem uma delegação maior. Mas na Sul-Americana, Daniel, assim, é um custo alto, mas também não é nada fora do comum do que a gente faz na Argentina, do que a gente fez no Paraguai. Os custos de transporte, apesar de serem carros, né, e serem muitos veículos, eles se equivalem quase ao como se a gente usasse 3 ônibus, por exemplo, entendeu? Então ela acaba ali meio que empatando, equilibrando, né, com os custos de Esse outras valor viagens. com tudo incluso, avião, tudo isso. Com tudo incluso. 180 mil. Em torno de 180 mil 180 mil dólares, certo. E você falou que não é tão diferente assim de uma viagem normal de Sul-Americana, mas qual, se fosse para dar uma média de, tipo assim, tantas vezes maior, ou tipo, enfim... Não, se a gente não faz voo fretado, se a gente faz voo comercial, o custo é bem menor. Sim. Né? A gente, por exemplo, para o Paraguai, a gente fez, para o jogo contra o Trinidense, a gente fez uma parte da viagem voo comercial, uma parte voo fretado. Então a gente tenta equilibrar. Para a Argentina, posso antecipar para a Argentina? Para a Argentina, a gente vai fazer um voo comercial e um voo fretado. Entendeu? Então, a mesma logística do... não. Para a Argentina, para o jogo contra o Boca. Um voo inteiro. A gente vai a ida comercial e a volta fretado. Então você equilibra. É claro que tudo isso sem causar prejuízo técnico. Primeiro ponto nosso sempre é comissão técnica. E aí equilibrar, e aí o nosso trabalho é esse, né? É equilibrar, saber o que é que o clube pode no ponto de vista financeiro. Às vezes eu leio e escuto, né? Porque o fretamento é luxo, por isso que eu falo, não é luxo, né? A gente fez Copa do Nordeste aqui, muitas vezes, Copa do Nordeste esse ano, a própria Copa do Brasil contra o Fluminense no Piauí, voo fretado. Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o voo comercial para Teresina, para jogar contra o Fluminense, era Fortaleza, Brasília, Teresina. A logística é muito A volta contrário. era Teresina, São Paulo, Fortaleza. Não há nem cabimento, né, da gente pensar num alto nível. Tô falando de alto nível, né? Falando de um clube que é exigido para ganhar, para conseguir resultados. E isso não garante resultado, né? Isso é algo que tem que ser feito porque faz parte ali de todo um planejamento. Então, quando a gente faz o voo fretado, é porque não tem outras opções, né? Se tiver, eu já falei aqui no início, se a gente puder encaixar um voo comercial, não há problema nenhum quanto a isso. Mas o voo fretado, ele é um conforto, ele é a escolha do horário. Muitas vezes você nem escolhe exatamente o horário, mas você encaixa melhor na sua programação. E o conforto de você ter um avião, obviamente, um espaço maior para que os atletas, né, venham com conforto. Mas essa questão dos valores a gente equilibra muito fazendo da forma que a gente vai fazer, por exemplo, para a Argentina. Sim.
E, Júlio, você falou também, comentou logo no começo, mas agora você citou também a questão da comissão técnica, que vocês têm todo esse cuidado de tratar isso com a comissão técnica. Então, a gente pode dizer que, de fato, o Vojvoda, ele tem poder de escolha, de veto nessa questão de logística, ele se envolve, ele dá sugestões, ele, de fato, participa desse processo? A gente tem um padrão, né? Eu posso te dizer o que ele já gosta e o que ele não gosta, a comissão. Já conhece, entendeu? até porque Já é muito conhece. tempo de trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Chegar na cidade de madrugada, na véspera do jogo, ou 2 dias antes, vetado totalmente. Madrugada ela é feita para dormir, no pré-jogo. No pós-jogo, muitas vezes se viaja, porque pós-jogo ali você tá ali no adrenalina e faz parte ali do seu descanso, você também ter o outro dia em Fortaleza para repousar. Mas o pré-jogo nunca. Então, quando a gente tem as opções de horário, eu já sei o que eles vão vetar. Muitas vezes, aí vale, como eu te falei, o tempo de trabalho. Quando você trabalha muito tempo com um profissional. Sim. Mas a gente passa as opções que a gente tem para eles. Muitas vezes a gente não tem muitas opções quando é voo comercial. Mas quando a gente tem, a gente passa, a gente conversa. Existe um diálogo maior. O Vojvoda, ele é muito ligado na parte de campo, na parte técnica em si. Então, ele tem na comissão técnica dele o preparador físico, o Luiz Aspiazo, que é o responsável, digamos assim, de definir junto com a gente a logística. Mas, em muitas situações, a gente corre para o Vojvoda para ele opinar, para ele, né, dar um voto final ali. E ele participa totalmente assim desse planejamento. Então, para essa viagem de Potosí, não teve uma conversa antes com o Vojvoda, por exemplo? Tipo, você falou que teve lá todo mundo reunido, todos os setores e tudo mais, mas anteriormente a isso, o Vojvoda não chegou e falou: ei, Júlio, como iremos a ser? Sim. Não, pô, eu tô certinho aí, né? Olha aí. Não, teve uma conversa com ele antes, né, uma conversa preliminar para a gente entender qual era a ideia. Teve uma conversa depois que a gente saiu da reunião. A reunião só valeu depois que ele assinou. Assinou embaixo, né? Na reunião a gente falou várias vezes, não, tá legal isso aí, vamos fazer aprovar. não. Vamos passar para aprovação. Passar pelo prof. Claro. A permanência em São Paulo, por exemplo, a gente estava na dúvida se permanecia, se voltava depois do jogo do Corinthians. Passou por uma decisão dele. Porque é uma questão muito dele também. Ele fala muito de que treinamento é no PC. Quanto mais for treino no PC, melhor. Exato. Esse é um foco das viagens de 2024, né? A gente tem feito isso... Não sei se a gente fez algum treinamento fora esse ano, cara. A gente já fez 6 ou 7 viagens. Eu acho que só na Sul-Americana. Não treinou não lá o Trinidense, perfeito. Só o Trinidense, somente. Todas perfeito. as outras. Né? Eu tava tentando lembrar. O brasileiro a gente só fez no São Paulo, fizemos na véspera. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Cearense, a gente não fez nenhum treino fora. O que a gente puder fornecer para eles, isso, ótimo, né? Por isso que aí entra a questão do voo fretado quando a gente for jogar em Porto Alegre, quando a gente for jogar em Criciúma, porque se a gente não fizer fretado, tem que fazer voo com conexão grande, aí não dá. Né? Então, é isso que a gente vai tentar fornecer. O que a gente tenta, o nosso trabalho, é dar à comissão técnica que o melhor suporte possível para que eles façam o trabalho deles. Então, eles realmente, isso que você falou do PC é uma realidade, eles preferem treinar sempre em casa, chegar na véspera, terminar o jogo e ir embora. Nem sempre a gente consegue encaixar, mas ao máximo possível a gente vai dando essa condição. Mas nessa conversa então que você teve com ele, tanto antes quanto depois dessa reunião maior, já foi colocado em pauta essa questão de treinar em São Paulo, que foi que ele falou mais sobre isso? Era uma ideia a gente voltar para Fortaleza, principalmente porque o jogo do Corinthians é à tarde. Então, sábado à tarde, se a gente tivesse um voo à noite, a gente até tinha. Mas aí também foi conversado com os jogadores, né? Importante a gente destacar, porque uma das ideias da gente não permanecer muito tempo, 6, 7 dias. 7 dias a gente vai ficar nessa viagem, 6 dias, né? Vamos viajar na sexta e voltar só na quinta. Sim. É também que os atletas não fiquem muito tempo em hotel, longe da família. A gente sabe que é algo que acaba desgastando mentalmente. Sim. Mas é uma viagem diferente, é uma viagem para 2 jogos importantes, né? Um jogo decisivo, como você falou da Sul-Americana, não é eliminatório, mas ela é decisivo. Sim. O resultado lá pode fazer uma diferença imensa na nossa classificação, em primeiro ou em segundo, uma classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Então foi conversado com os atletas, todos muito conscientes, muitos profissionais, vamos fazer o que for melhor. E o melhor a gente entendeu que foi realmente permanecer em São Paulo, descansar. Se a gente volta para Fortaleza, por exemplo, a gente tem algumas horas de descanso para segunda-feira ter que retornar para São Paulo. Sim. Não entendeu? faz... Não faria muito sentido. Foi de boa essa conversa.
e vamos para esses 2 jogos muito importantes. Recentemente a gente fez uma matéria aqui no Diário do Nordeste que a gente falou sobre a Série A. Fortaleza tradicionalmente é essa equipe que mais viaja na Série A. A gente sabe que aqui o nosso estado é mais distante, tem muitos clubes ali da região sul e sudeste, e a gente tem visto que esse também é um desafio na Sul-Americana. Dá pra gente dizer que essa logística e a distância atrapalha o Fortaleza? Você acha que é de fato um desafio muito grande que afeta os jogadores, afeta o desempenho dentro de campo? Eu acho que não sei se chega a afetar, né? É claro que é um desafio, Sim. mas eu acho que a gente tenta, de todas as formas, minimizar isso, né? Então eu não sei realmente diretamente, Daniel, se afeta, porque a gente tem conseguido nos últimos anos resultados bons fora de casa, vitórias. Como eu te falei, a minha opinião é que o futebol ele é multifatorial. Sim. Não é uma viagem que vai decidir se o clube vai ganhar ou não, porque você pode fazer uma viagem num voo fretado e perder. Sim. Você pode fazer num voo comercial com conexão na véspera e ganhar. Já aconteceu com a gente isso, entendeu? Já aconteceu com a gente isso assim de forma clara. Então não é só isso, existem outros fatores. O que a gente tem é que tentar minimizar os efeitos físicos, né? A viagem ela desgasta fisicamente. Então quando a gente fala que a gente não pode, por exemplo, fazer uma viagem de 7, 8 horas dentro do Brasil, nessas 7, 8 horas, ficar 4 horas no aeroporto, é porque há um desgaste muito grande. Sim. Então o atleta, em vez de ele estar descansando, o atleta da outra equipe está descansando, vai jogar em casa. A gente está ali no aeroporto e isso realmente há um desgaste físico que pode afetar, né, realmente. Então a gente tenta minimizar. Nós não temos como mudar a geografia. O Fortaleza vai estar sempre longe, vai ter sempre esse desafio. A gente tenta minimizar e eu acho que a nossa logística hoje é melhor do que foi 2023, que é melhor do que foi 2020 e assim sucessivamente. Né? Então o nosso papel aqui na gestão é tentar todos os anos a gente dar um passo melhor para que a logística seja mais confortável. Sim. E o número de voos fretados que a gente teve ano passado, esse ano, por exemplo, já mostra isso, que há um entendimento da diretoria de que isso é um investimento, não é custo. Você tem um almoço de R$10, você tem um almoço de R$30, você tem um almoço de R$100. Porque às vezes as pessoas... Por quê? Porque pro atleta, o melhor vai ser o mais caro, digamos assim, porque é um investimento. Custo-benefício, né? É um custo-benefício que vai te dar um retorno. Sim. Então a gente tem, obviamente, a opção de fazer uma logística muito mais barata, sim, mas não vai dar a condição para que o Fortaleza brigue numa Série A em condições de estar sempre ali na primeira parte da tabela, digamos assim. E você falou dessa conversa com a comissão técnica, já existe um padrão e tal, mas nesse caso em específico houve a conversa com os atletas também ou em toda a logística também já tem um padrão? Ou você acompanha também a rotina dos atletas para saber mais ou menos ali o que é que está acontecendo, o que é que os atletas acham? Porque desde o início da nossa conversa, você sempre vem pontuando, é para o conforto dos atletas, sim, tudo pensado neles. Então, eles são escutados também nesses momentos? Essa especificamente sim, até porque partiu deles a manifestação. A gente não escuta... Sinceramente, a gente não conversa muito sobre isso, porque um grupo de 30, 34 vai ter muitas opiniões diferentes. Então, quem a gente vai seguir? Né? É verdade. Então, a gente não conversa, a gente brinca sempre assim, que a comissão ela escolhe o que é melhor para eles. Né? Nem sempre, talvez, eles vão concordar, mas a concentração vai ser tal hora. O atleta pode não gostar, mas é o melhor que a comissão decidiu, então vai ser aquele horário. Né? Isso vale para tudo, para horário de treinamento, já existe um padrão, mas é realmente decidido pela comissão técnica junto com o departamento de futebol. Para essa específica, houve uma manifestação deles, né? Quando a gente estava debatendo o assunto internamente ainda, houve uma manifestação muito positiva, né? Principalmente dos líderes do grupo, e isso a gente vê com naturalidade, assim, o profissionalismo, né? Até esse envolvimento. Hoje a gente tem o Tite, o Tinga, o Pikachu, que são os 3 capitães. Estão no clube há muito tempo. Sim. Na verdade, eu acho que são os únicos 3 jogadores que estão no clube desde que o Vojvoda chegou. O Pais falou isso hoje, inclusive, aqui uma coincidência, então, né? Porque são os 3 jogadores que manifestam esse tipo de opinião. Mas eles são muito unidos, então eles conversam isso no vestiário, conversam isso muito entre eles. Não dá, obviamente, para a gente ouvir os 35 atletas
A gente ouve a liderança. Foi no sentido de sugerir alguma coisa? Foi no sentido de que, cara, melhor acho que é isso. A gente descansa mais, a gente fica e aí a gente tratou isso também com naturalidade, porque já era uma opinião nossa. Sim. Veio só fortalecer o que a Compactou, gente pensou. E, Júlio, além de toda essa questão de logística e tal, o seu trabalho envolve várias outras questões. E teve duas situações que eu tô lembrando agora, para a gente sair um pouquinho dessa questão também de Potosí e entrar em outros detalhes de bastidores, que foi a regularização do Machuca e também a correria para conseguir o visto do Kervin, que foi mais recente, né? Sim. Para ir jogar pela seleção venezuelana. E você participou ativamente dessas duas questões. Você foi para São Paulo, se eu não me engano, Sim. assim que o Machuca chegou aqui, né? Como que é também tudo isso? Lidar com todo esse trabalho que você tem que fazer, de um calendário muito corrido, e essa questão também de regularização, de ter que fazer, às vezes, essas coisas fora assim da rotina, fora do comum. Vamos para São Paulo, vou ter que pegar um voo aqui rápido, já volto, bate e volta. Como que é tudo isso? Queria que você falasse também um pouquinho dos bastidores dessas duas situações. Sim, faz parte do setor, né, do nosso departamento de futebol, da supervisão especificamente, a logística de viagens, mas também o registro dos jogadores, a regularização, a documentação, toda a área de regulamento também passa, né, pelo nosso setor. Então a gente tem que estar muito atento a isso, a gente tem que cuidar de todos os detalhes, como a gente tem desde 2019, né, começaram os atletas estrangeiros a chegar com mais frequência, a gente mergulhou nesse universo para entender como é que funciona a documentação, o que é legal, né, o que é necessário fazer. Então, o caso específico dos argentinos é muito tranquilo, porque existe acordo no Mercosul, então é muito fácil, né? Mais fácil, assim, em comparação com o português, por exemplo. Quando a gente contratou o Tobias, o trabalho foi muito maior, mais complicado, com mais tempo, né? Mas os argentinos, os sul-americanos são mais tranquilos. O caso específico do Machuca, ele chegou com uma documentação incompleta, né? E ele chegou no final da janela. Não sei se vocês lembram desse detalhe específico. O Lucero, por exemplo, aconteceu. A gente demorou a regularizar o Lucero, mas o Lucero chegou no começo do ano, não tinha janela fechando. Ele tinha um prazo para ser liberado ainda. Estou dando um exemplo de um que a gente falou, não, esse aí pode demorar 15 dias para regularizar, não vai fazer diferença. Então a gente fez todo o trâmite normal. O do Machuca, ele chegou na véspera de fechar a janela com a documentação incompleta. Então a gente teve um contato com o consulado na Argentina, em São Paulo. E em Fortaleza não tem consulado da Argentina, né? O consulado é em Recife, São Paulo e Brasília. E aí a gente teve em São Paulo um contato para que ele fosse atendido no dia seguinte, né? E aí, por causa disso que a gente foi para São Paulo, né? A gente colocou ele no avião à noite, fomos a São Paulo, fizemos um bate e volta mesmo. Chegamos de manhã, passamos o dia resolvendo a parte de documentação, mas ele voltou com a documentação necessária para ir na Polícia Federal, fazer todo o trâmite de estrangeiro. E ser regularizado, né, primeiro como cidadão, né, porque com visto de trabalho para que ele possa trabalhar, e depois como atleta de futebol junto à CBF. Então foi necessário fazer com o Machuca em função disso. A gente fez isso com o Cardona também, mas já se antecipando. Do Machuca a gente foi surpreendido realmente, porque a gente recebeu a informação do staff do jogador que estava ok, tudo quando correto. A gente chegou não estava, então a gente teve que correr atrás. Foi de fato mesmo... Mas tudo é aprendizado, porque hoje a gente já faz isso quando existe, já tem uma harmonia, digamos assim, quando existe uma pré-negociação com qualquer atleta, a gente já se antecipa para ver tudo isso. Muitas vezes se fazia depois que a negociação estava fechada, porque como é que você vai verificar a documentação se ainda não está fechado? Não, hoje faz com antecedência, né? E no outro caso que você falou do Kervin, o Kervin tinha uma pré-convocação para a seleção da Venezuela, mas os jogos seriam nos Estados Unidos, e aí a gente sabe como é, né? Tem que ter visto para entrar nos Estados Unidos, e aí o rigor é maior. Então, a seleção da Venezuela, na verdade, nos pediu ajuda, porque eles não tinham como ajudar o Kervin de longe, não tinham conhecimento de como funcionava isso no Brasil. Então, a gente deu um suporte, a gente foi até Recife com o Kervin. E aí eu faço questão de ir pessoalmente, porque existe um trâmite muitas vezes que um documento, às vezes até uma fala, né? A presença ali é importante, até para o jogador também se sentir não só valorizado, mas com o suporte necessário. Então a gente foi com o Kervin para Recife, fomos até um dia anterior, ele fez uma entrevista normal, né? Não teve, ele foi no consulado dos Estados Unidos, fez uma entrevista normal de como qualquer cidadão para entrar nos Estados Unidos.
E é claro que como atleta, com a carta da Confederação Venezuelana, com a necessidade de ter Facilita. Sim. o jogo naquela Aham. data, foi atendido de Sim, forma extraordinária, não pelo fato, mas pelo fato de ser um atleta, né, e lá representar o seu país. Então há um cuidado também do consulado dos Estados Unidos, enfim, para que fosse dado visto. Ele recebeu o visto 4 dias depois, conseguiu representar a sua seleção. Mas isso é um trabalho que a gente faz naturalmente com todos os atletas. Isso vale para quando o atleta chega na cidade e tem que matricular os Na filhos na escola. escola, Tudo indicação. isso também Passa Tudo isso vocês... faz parte do nosso setor. Por isso que às vezes é um setor que tem muitas pessoas, mas Sim. que o trabalho é muito grande. O atleta ele não está sozinho. Ele tem a família quando chega, ele Sim. tem um suporte de casa, de moradia, de escola, Sim. né, de se sentir bem na cidade. Às vezes o atleta está muito no clube e a família está sendo, Como é que né, tá, tá né? sendo bem amparada. É um cuidado que o departamento de futebol faz. Interessante. Toda essa questão também vocês dão auxílio Sim. para todos eles. Exatamente. A gente tem o Daniel Pessoa, o Boeck, Perfeito. né, que fazem parte também muito desse contato diretamente com os Com atletas. jogadores. Digo especificamente com isso, né? A gente tem o Bruno, né, o próprio Paz e o Alex, né, que estão ali, Mais obviamente, cuidando do voltados. suporte. Sim. Mas essa parte do dia a dia, eu, o Boeck e o Del, a gente tenta estar junto com os atletas para todo tipo de suporte, né? Sim, Porque tudo que principalmente os que os vêm de estrangeiros, fora, né? os estrangeiros, a gente tem esse cuidado interessante. E quando a gente tem muitos estrangeiros no clube, facilita. Por exemplo, o Um dá Martins, sorte ao outro, o Martins né? chegou com o suporte Aham. dado pelos próprios argentinos. Legal. E aí vai um ajudando ao outro, isso é interessante Legal. também. E você falou também, Júlio, essa questão do Fortaleza se antecipar, e você citou agora o Martínez, e aí é curioso porque o Martínez é um dos jogadores que foi contratado agora recentemente, que pode atuar pela Sul-Americana. E aí, esse processo de regularização junto à Conmebol, de inscrição dele na lista de jogadores que podem jogar na fase de grupos, outros reforços já não podem jogar nessa primeira fase. Como é que funcionou isso? Por que o Martínez está e outros não estão? Perfeito. A gente tem, na inscrição da Sul-Americana, 50 jogadores, né? A gente pode inscrever 50 jogadores. Dos 50, você pode inscrever 5 que ainda não estão regularizados pelo seu clube. Está lá no regulamento, é uma inscrição provisória. Então você indica. Você pode indicar qualquer jogador. Eu quero colocar o Messi nessa lista. Você... Aí, Isso é Martínez. interessante. É legal, né? Acho que teria vaga, né? Legal. Você pode colocar qualquer jogador. Você informa, obviamente, a Conmebol com o jogador, os documentos, tudo necessário. E você tem um prazo no regulamento para que você regularize esse atleta, que você coloque esse atleta no bid. Então, o que o Fortaleza fez dessas 5 vagas, usou uma com o Jonathan, zagueiro, Sim. que ainda não estava no bid porque ele estava retornando de empréstimo, Sim. e a janela ia abrir apenas depois Sim. do prazo da Conmebol. Então, uma vaga a gente colocou o Jonathan, que já estava em casa. Outra vaga a gente colocou o Martínez, Antes de fechar. porque o Martínez existia uma pré-negociação. Quando a gente colocou o Martínez, era uma ideia. Não, vamos colocar. Se existe essa ideia, existe a possibilidade, Correto. vamos colocar o Martínez. Né? Foi colocado o Kaiser, porque também existia. Isso foi em março. O Kaiser estava jogando o Campeonato Catarinense. Sim. Existia uma ideia, será que de repente vai dar certo ele voltar, trazer? Vamos colocar o Kaiser, a lista serve para isso. E colocamos 2 outros nomes que também, né, tinham possibilidade. Mas era assim, eu não vou falar os nomes, mas eram o Kaiser ou esse jogador. Entendi. Então vamos colocar esse outro. Perfeito. É o Por Martínez via ou das esse volante, dúvidas. então vamos colocar esse. Sim. Já entendeu? seguindo o planejamento A que gente tava já ali sabia que os 5 não seriam regularizados, Sim, porque não sim. seriam 5, mas seria o Jonathan e mais 2, que aí a gente não sabia quem eram. Acabou Perfeito. acontecendo. O caso do Felipe Jonathan e do Breno, eles foram depois, né? Aí não tinha mais, Não tinham mais como tempo. escrever. Eu lembro que foi 28 de março, eu acho que essa última data. E o Felipe Jonathan e o Breno entraram na conversação em abril, depois da virada dos estaduais. Então foi por isso que deu certo. E é uma opção legal da Conmebol, porque isso todos os clubes acabam Sim, fazendo, acabam usando. Uhum. Porque a janela da Conmebol é mais curta, Mais fecha mais cedo. Então, se você não tem essa possibilidade, você acaba Sendo prejudicado. limitando muito, né? E só para esclarecer que caso Fortaleza avance, aí os outros Você pode. serão inscritos, né? No caso, a gente só tem hoje o Felipe e o Breno, O Felipe e o Breno, não exatamente. que não podem jogar. Caso o Fortaleza avance, a gente pode fazer uma troca entre os 50 atletas. Na verdade, a gente tem 48 inscritos.
Mas a gente tem atletas que já saíram, caso do Galhardo, estão inscritos o ainda. caso do Tauan, o caso do Que aí podem ser Geilson. substituídos. E aí vão ser substituídos Vão ser. por esses, né? Se a gente Perfeito. estiver na segunda fase, se Deus quiser. Perfeito. Júlio, a gente já está quase encerrando aqui. E antes de encerrar, eu queria que você desse um detalhe, por exemplo, de bastidor mesmo, uma coisa que na logística, às vezes, a gente não comenta muito, não pensa muito sobre, mas que dá um trabalho também, sei lá, por exemplo, bagagem, essas coisas mais de detalhe mesmo que passa batido, né, no dia a dia da galera que a gente mesmo que acompanha e que dá um trabalho, dá um negocinho, ó, isso aqui é chato de fazer às vezes, dá um trabalho maior. Bagagem é um bom É um bom tema, né? exemplo. Os roupeiros, eles, né? Por isso que a gente admira muito, porque eles trabalham muito, cara. Acho que todo mundo no clube trabalha muito, mas os roupeiros, eles chegam sempre antes, saem sempre antes. Às vezes termina o jogo e a gente tem a possibilidade de jantar no hotel. E eles jamais. Termina o jogo, eles vão para o aeroporto, deixar bagagem, deixar material, tem que chegar muito tempo antes. E existem, obviamente, situações. Quando a gente usa o voo fretado, é mais tranquilo. Quando é um voo comercial, a gente está ali sujeito às regras, Sim. né, que todo todos os passageiro tem. passageiros, sim. Né? Então, a gente tem cada volume daquele que está ali, está no nome de alguma pessoa da delegação. Né? Tem que ter a delegação para poder... controle é ali, um controle né? da própria companhia aérea. Né? Não pode estar lá no nome do Fortaleza, tem que estar no nome das pessoas Pessoa física que fazem mesmo. parte da pessoa física. E aí, eu vou te dar um exemplo. Tem uma companhia aérea que é mais tranquila. A outra, se a gente tiver uma etiqueta, por exemplo, de bagagem no nome de uma pessoa que não vai embarcar, é Já um dá problema problema. enorme. E já aconteceu. Né? E às vezes acontece de um atleta... a gente faz essa lista com muita antecedência. Já aconteceu na viagem passada, numa viagem passada, por exemplo, de um jogador, no último treino ele sentiu. Não viajou. E a gente teve que trocar no último momento ali. Faltavam 2, 3 horas para a viagem. E a bagagem já estava sendo despachada. Então a correria e o cuidado que a gente tem de trocar a etiqueta, Ajustar de não tudo colocar. isso. Em Belém a gente não teve a oportunidade de fazer isso, porque a gente estava vindo da Venezuela, paramos em Belém a gente pegou um voo comercial para o Rio de Janeiro. E aí teve um jogador que não embarcou, né, que acabou não viajando, e ele estava com o nome na etiqueta, era uma companhia aérea que a gente quase nunca viaja com ela, a gente foi um tormento, a gente quase 1 hora de atraso no voo, porque a companhia aérea queria tirar a bagagem no nome do atleta, mas é bagagem do clube, mas não pode, por isso, Tem é que tá no regra. nome. E a gente entende que é regra, a gente não está ali para sim. descumprir, a gente tenta negociar para mostrar apenas que é o material do clube, para trocar a etiqueta. Mas eu estou trazendo um detalhe que todas as viagens, junto com os roupeiros, a gente bate sempre essa relação, porque a relação dos atletas não depende da gente, né? Quem vai viajar para São Paulo, por exemplo, eu só vou saber a viagem na sexta-feira. Sim. Eu só vou saber oficialmente 5 horas antes do voo. Mas eu tenho que fazer, a gente tem que estar com o check-in pronto antes. Então é meio um Independente de trabalho... quem vai viajar ou não, tem que estar tudo pronto. A gente tem um trabalho ali junto com a comissão técnica dos prováveis, que pode acontecer uma mudança, e uma mudança acarreta em tudo isso que Às vezes eu uma mudança falei. de última hora, né? Aí dá um Informação pro trabalhão. hotel, documentação pro hotel, Sim. que a gente tem que fazer o check-in normal no hotel, entendeu? Mas é o clube que faz pro atleta, então toda essa situação, quando tem uma mudança, ela ocasiona vários outros detalhes. Perfeito, Júlio. Muito obrigada. Foi muito legal o nosso papo Muito aqui. legal. Passou voando, inclusive, o Daniel, porque a Foi gente muito comentou bom. vários assuntos pertinentes para esse momento do Fortaleza, de altitude, outros detalhes de bastidores também. Foi muito legal ter você aqui de novo. Fica à vontade, porque vem a gente faz outro também, viu, Vinícius Olha Palheta? aí. Já- Inclusive, mais cedo eu já confirmei o Paz pro final do ano, tá? Beleza? Você... Júlio, muito obrigada mesmo pela presença aqui no Fortaleza Cast. E com boa sorte aí, né, no trabalho que vai ter mais pela frente. Esse mês vai estar bem complicado Corrido, né? mesmo, bem Não, corrido. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E aí eu sigo o que o Vojvoda sempre fala. Se a gente está tendo muito jogo, se a gente está tendo muita viagem, é porque a gente está indo bem. Sim. Sim. Que a gente está indo bem nas verdade. competições. É verdade. Né? Aí eu sou de um tempo que o Fortaleza, né, parava em setembro. Vivi muitas vezes isso no clube. E eu não quero isso nunca mais. Quero trabalhar até dezembro, quero trabalhar 70 jogos por ano. É mais trabalho, Quero mas fazer é bom. muitas viagens, porque significa Sim. que o clube está conquistando Sim. seus objetivos. E pra gente isso é o principal. O Fortaleza no topo, o Fortaleza buscando aí, tá vencendo sempre.
Perfeito, Júlio. Muito obrigada. Obrigada também, Daniel. Valeu, Martinha, Seja foi um prazer bem-vindo enorme. também, outras Muito vezes aqui no obrigado. nosso Fortaleza Cast. Show de Vinícius bola. Palheta sempre dando aí também moral, né, amigo? Você, rapaz, vai dar baile lá no Racha? Ó, 10 é a faixa aí. É 10 Ó, de faixa, é? 10 é a faixa aí. Eu fiquei sabendo que ele tá invicto aí, parece, esse ano. O negócio tá seríssimo, viu? Júlio Artilheiro? Olha aí. Olha aí, rapaz. Um pouquinho só. Coisa boa. Centroavante. Centroavante, Lucero. Olha aí. Valeu, galera, que acompanhou o nosso Fortaleza Cast até aqui. E semana que vem, é claro que tem mais. Tchau, tchau.